Diagnóstico impossível, tratamento sem cura. O que acontece quando Jesus entra para o corpo clínico, quando Jesus entra para desvendar um diagnóstico impossível, junto com um colega, enfim, o que acontece quando Jesus é o nosso colega, o médico dos médicos, quando nós médicos da medicina tradicional, da medicina comum, certo? Aceita e solicita o acesso à medicina sobrenatural. Como eu poderia, tá? Nesse vídeo de hoje, dar algumas dicas de como acessar a medicina de Deus, como convidar Deus para o seu consultório. Esse vídeo é um vídeo muito importante e eu vou começar aqui por uma passagem bíblica falando sobre talentos. Por quê? Porque o médico, ele recebe dons. A medicina tradicional, a medicina integrativa, enfim, o médico, ele estuda e isso é uma bênção de Deus porque o médico vai lidar com uma situação que é ou de prevenir, tá? Ou de prevenir doença, ou de tratar doenças, certo? Então, ou ele trabalha ajudando o paciente a prevenir, ou ele trabalha, ou ele trabalha evitando doenças, né? Que são os médicos da medicina preventiva, ou ele vai trabalhar em casos que já existe a doença. E aí tem casos que o diagnóstico é muito difícil, né? E tem casos que, apesar de ter o diagnóstico, a medicina comum não consegue tratar. E hoje eu trago essa reflexão, certo? Essa reflexão para que você, que é médico cristão, e você que está me assistindo, que não é médico, mas que é paciente, e que em algum momento, seja na prevenção, ou seja, em momentos mais difíceis, você possa lembrar que em várias passagens da Bíblia, Jesus lidou, né, com esse tipo de caso, de pessoas que há muito tempo não tinha diagnósticos difíceis, tinha situações que até hoje a medicina comum, né, não a sobrenatural, que é a medicina comum e a medicina sobrenatural, né, medicina comum não consegue explicar, ou seja, diagnosticar e tampouco tratar. E como é que você consegue, primeiro, multiplicar esses talentos? Porque Deus, ele entrega talentos, né? A medicina é um dom e Deus vai entregando talentos para esses colegas, para esses médicos. E aí vem aquela famosa passagem que está em Mateus, capítulo 25, versículo 20 a 21, que diz o seguinte: Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se Deus não lhe der coisas das quais você tem medo, então a fé perdeu a autoridade. Então, isso aqui é um comentário, tá no livro do devocional do Vinícius Iracema. Então, vamos lá. Médico, ele estuda, ele tem capacidade e com o tempo ele começa, depois ele forma, ele adquire a capacidade técnica, tá? E depois ele forma e na prática ele consegue diagnosticar e tratar. E cada dia que passa,
ele vai melhorando, ele vai ganhando talentos técnicos, científicos e vai ficando experiente, médico experiente. Ele consegue diagnosticar mais e ele consegue ter um tratamento assertivo. É sempre sobre um bom diagnóstico para você ter um tratamento assertivo. É sempre sobre ter um diagnóstico preciso para você ter um tratamento assertivo. Então, dito isso, é muito importante que tenhamos médicos bons, né? Médicos com muita prática e experiência. Isso é divino. Isso são talentos e conhecimentos que os médicos vão recebendo. São talentos e conhecimentos que os médicos vão recebendo ao longo do tempo. E quando a gente fala de talentos, quando você faz a tua parte, Deus te dá mais talentos. Mas a gente sabe que a medicina do homem, ela trata algo mais específico, que é a parte física, ok? E médico cristão que lê a Bíblia sabe que nós somos formados não só pela parte física, mas também pela parte espiritual e alma. Corpo, alma e espírito. A alma sendo a sede das emoções e da razão, tá? O espírito é tua conexão que você tem com Deus. Quanto mais espiritual, maior é a conexão que você tem com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais saudável é o teu espírito e, consequentemente, a tua alma e, consequentemente, o teu corpo. Nós, como médicos, a gente ganha muitos talentos com a prática, né? Com a prática, isso é muito divino. Só que a gente tem os talentos para tratar o corpo. Mas, doutor, como é que eu faço para ganhar mais talentos para entender a alma e entender também a parte espiritual? Bom, aí você vai ter que convidar Jesus para fazer parte do teu corpo clínico. Convidar Jesus, o médico dos médicos, para ser o teu colega de trabalho, tá? Primeiro você vai começar a ter uma rotina espiritual com Deus, tá? Fazer o teu devocional, entender mais sobre a Bíblia, né? E, de fato, se relacionar com Deus, com Jesus, para você ter acesso a Deus. Quando você se relaciona com Jesus, automaticamente você ativa o Espírito Santo em você. E quando o Espírito Santo está em você, você conversa com ele. E essa conversa faz com que os teus talentos sejam múltiplos, sejam multiplicados. Só que aí você vai pedir para que Jesus faça parte do teu corpo clínico. Você vai ter uma conversa com ele e fala: Senhor, me dê o insight necessário. Tá de frente de um caso difícil, você sendo médico, tá de frente de um caso difícil, você sendo paciente, você também pode acessar essa medicina, tá? Da quarta dimensão, que eu chamo, que é a medicina sobrenatural, junto com o teu médico. Você pode convidar o teu médico, se o teu médico for um médico cético, não tem problema, mas se ele for bom tecnicamente, certo? Você, paciente, pode fazer isso sozinha. Pai, eu já estou eu já estou no médico e eu entrego essa receita que ele me passou para que o senhor possa passar o remédio espiritual e passar o remédio necessário para tratar as doenças da alma e as doenças espirituais. Porque uma pessoa, para ter saúde, ela tem que ter, sim, um corpo físico saudável, e isso a medicina tradicional já consegue lidar, mas a medicina tradicional não consegue acessar de forma... a gente não é treinado para acessar a esfera espiritual de um paciente para melhorar. E a igreja, a espiritualidade, tá? A tua fé pode acessar isso daí, a esfera espiritual. E o que acontece com a alma? A alma não é a sede das emoções e do intelecto?
né? Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que está magoada, uma pessoa que está triste, depressiva, essa pessoa, a carne dela, a parte física dela sofre de doenças psicossomáticas. Então, essa pessoa, ao acessar a medicina sobrenatural, ela vai conseguir os elementos necessários de Deus para que isso atue. Quando você tem uma musculatura espiritual através do relacionamento que você passa a ter com Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso vai fazer com que a tua alma seja curada. O teu subconsciente, com todos os seus traumas, os seus problemas. Deus acessando ali, você passa a ter aquilo que na medicina comum você dificilmente tem. E aí, todas aquelas doenças que eram de origem espiritual ou de origem de uma alma doente, as doenças psicossomáticas, que são doenças que você não vai encontrar remédios em farmácia comum, mas sim pelo acesso que você passou a ter com Deus, aquelas doenças, as fibromialgias da vida e todas as outras doenças que você vem tratando na medicina comum e o colega com muita boa vontade tentando te ajudar, mas há muito tempo você não consegue controlar, faça um teste, acesse a medicina sobrenatural, que eu chamo de medicina da quarta dimensão. E os colegas cristãos comece a iniciar a semana nos plantões, nos hospitais, já acessando, orando, entregando e chamando o Jesus Cristo de colega para ir junto contigo nas consultas e sempre fazendo uma oração que eu faço que é assim: Senhor, me dê talentos além da medicina comum, me dê conhecimento e condição e visão para diagnosticar as doenças difíceis e tratar as doenças difíceis, tá? E as fáceis também. Mas aqui é que me ajude a entender qual é a orientação que eu preciso dar para esse paciente, além da orientação da medicina comum. Porque às vezes a tua orientação, colega, vai ser o seguinte: olha, aqui é a tua receita, aqui é o seu tratamento da medicina clássica, que é aquilo que a gente aprendeu, tá? A medicina do homem, que eu chamo, tá? A depender da sua especialidade, se você é cardiologista, se você é nefrologista, enfim, você já sabe o que tem que fazer tecnicamente. Mas e agora? E agora, o que você precisa fazer de orientações adicionais? Além de falar para ela se alimentar bem, além de falar para ela fazer exercício, com o insight de Deus, Deus vai te falar: olha, ela tem também uma doença na alma, ela tem também uma doença na parte espiritual, ela está sob ataque espiritual. E isso, você como cristão, você pode orientar: olha, qual que é a tua religião? Você frequenta alguma igreja? Olha, eu percebi que você está um pouco tensa. Aí, às vezes, a pessoa se abre falando: doutor, eu realmente, eu preciso estar mais próximo de Deus. Faz o seguinte, pega essa receita quando você chegar lá, ajoelha, entrega ela a Deus, né? Peça para que Jesus passe o remédio número 2. Passei só o remédio número 1, mas esse remédio número 1 você passa na farmácia. O que Jesus vai te passar, eu não posso te passar. O máximo que eu posso fazer é te abençoar e te orientar, né? Eu vi que você tem alguns traumas, que você tem aí situações que você precisa ir buscar, né? É como se você encaminhasse esse paciente para um especialista. Você não faz isso quando você é cardiologista e percebe que a sua paciente tem um problema de gastrite, você não manda ela para um gastro? Pois é, se nós temos corpo, alma e espírito, quando você perceber, quando você estiver acoplado a Jesus, quando você estiver unido como colega, o nosso colega Jesus, automaticamente você também vai receitar Jesus para essa paciente, vai encaminhar para a parte da alma e a parte espiritual para uma especialidade que você só vai encontrar na medicina sobrenatural. É uma recomendação simples. Falar com que essa pessoa se aproxime de Jesus, tá? Para receber o remédio que só Jesus pode dar.
Eu declaro bênção de Deus na sua vida. Vou deixar uma oração aqui que é do Pai Nosso, que Jesus possa visitar o teu consultório, visitar os teus pacientes, visitar você como paciente em todas as áreas na sua vida, saúde física, mental e espiritual, tá? Eu deixo aqui Deus, Jesus na tua veia e na tua vida. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje e amanhã e para todo sempre. Deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e até a próxima palavra de Deus.